ainda sobre Arthur Lira. Eu conto para vocês que o presidente da Câmara publicou uma decisão que muda a contagem do prazo da urgência de alguns projetos de lei e libera, por exemplo, a votação do PL da saidinha. Vamos a Brasília, vamos ao Congresso Nacional, ficamos em Brasília. Luciana Amaral, contigo. Traz essa informação para a gente, explica o que é, de fato, essa mudança. Tudo bem, Tainá? Boa tarde a você, ao Uribe, a todos que nos acompanham aqui nos bastidores. O que na prática acontece, então, com essa decisão do presidente Arthur Lira? Na prática, ele liberou a pauta de votações do plenário daqui da Câmara dos Deputados para que os deputados não sejam obrigados a já votar determinados projetos. Isso porque o governo federal tinha enviado ao Congresso 4 projetos de lei com urgência constitucional. Essa urgência faz com que os textos tenham que ser votados no plenário em até 45 dias. Depois, eles passam a trancar a pauta do plenário. São todos ligados à área econômica, por exemplo, uma alteração da lei das falências e também um programa para incentivar os bons contribuintes. Só que os projetos, eles foram enviados durante o recesso parlamentar, bem no finalzinho, nos últimos dias. Daí, Arthur Lira argumentou que o prazo só deve valer a partir da volta efetiva dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Então, ele alongou esse prazo dos 45 dias para eles já não trancarem a pauta. Com essa decisão, então, os deputados podem já, em tese, votar outros projetos, além de ter mais tempo para negociar esses projetos da pauta econômica do governo federal. E aí, em relação ao que eles já podem votar, tem o projeto que busca limitar as saidinhas de presos aqui no Brasil e a reforma do novo ensino médio. Os relatores desses 2 projetos defendem que esses textos já sejam votados no plenário ainda essa semana. Dizem que os textos estão prontos e já com certo consenso entre os deputados para poderem ser votados. O Guilherme Derrite, relator do projeto das saidinhas, ele já apresentou o parecer dele e ele defende manter o texto exatamente como aprovado no Senado Federal, com então algumas exceções para que os presos do regime semiaberto possam estudar. Já a reforma do ensino médio não tem um consenso fechado entre os deputados federais e o Ministério da Educação. Mas aqui dentro da Câmara, o relator Mendonça Filho diz que o texto já está acertado, que o texto já tem ali um meio termo e que ele está pronto entre os deputados para poder ser votado, então, já essa semana. Portanto, a pauta do plenário está liberada para votação, eventualmente, desses outros projetos e não os projetos de pauta econômica do governo federal. A gente segue acompanhando a pauta de hoje, de amanhã, ainda não saiu, ainda não foi divulgada. A gente segue acompanhando para ver o que pode ser votado efetivamente, mas tem então aí uma carta branca para os deputados votarem o que eles preferirem. Volto com vocês. Lu, muito obrigada pelas informações. Vamos aproveitar, então, as informações de Luciana Amaral para mais uma rodada de análise com Larissa Rodrigues e Pedro Venceslau. Larissa, eu quero falar com você sobre essa decisão de alteração na urgência dos projetos de Arthur Lira, que traz um aceno duplo. Traz um aceno para a oposição e para o governo, né? Lira vai se equilibrando ali na linha do meio, fazendo acenos positivos, né? Para bancadas necessárias que dialogam com o que a gente tratava agora há pouco, né? Com apoio à sucessão e outras demandas do presidente da Câmara. Dito isso, Lari, quando a gente compara as pautas de oposição mais relacionadas, né, essas bancadas conservadoras com os pleitos do governo, o governo ainda está em desvantagem, né, porque precisa afinar muito melhor com a sua base aliada os projetos que pretende avançar esse ano. É mais um compre um, leve dois, né, de Arthur Lira. A gente costuma brincar que tem o regimento da Câmara dos Deputados e o regimento do Arthur Lira. E interessante como ele manobrou dessa vez dentro do próprio regimento. Porque o que se argumenta? Quando se manda um texto com urgência constitucional, Palácio Planalto, isso significa que eles querem acelerar a aprovação. Então, esses textos, esses projetos, eles passam na frente na fila. Eles têm que ser votados, ou pelo menos iniciar a votação, em até 45
45 dias. Esse 45 dias de 4 textos do Palácio do Planalto terminava hoje. Isso significa, quando a gente fala que trancou a pauta, que a partir de hoje, enquanto esses textos não fossem analisados, ele trancava a pauta. Nada mais poderia ser analisado. Aí o que o Lira falou? Mas, gente, eles mandaram e a data começa só quando o trabalho do Congresso Nacional recomeçou lá em fevereiro. Constitucionalmente, o trabalho começa 2 de fevereiro, mas esse ano, por acaso, era uma sexta-feira, eles mandaram para o dia 5 de fevereiro. Então, ele ganhou só mais 2 dias. Parece pouco esses projetos travarem a pauta só daqui a 2 dias, mas quando se quer acelerar ali, em 2 dias dá para votar muita coisa na Câmara dos Deputados. E aí a primeira sinalização cai para a oposição, porque aí já está pronto para votar o PL das saidinhas, que a gente vem falando muito aqui, que é uma força muito grande da oposição e que vai ser aprovado. Inclusive, o Palácio do Planalto não vai ter muito o que fazer nessa aprovação dentro do Congresso Nacional. E a gente trouxe ontem também a pressão que tem tido pelo ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, para aprovar a reformulação do ensino médio a contragosto do ministro atual, Camilo Santana. Então, essa é a primeira sinalização. Lira ganha 2 dias para a oposição poder votar esses 2 projetos que devem sim passar. Mas, para não dizer que eu não te ajudo, Palácio do Planalto, vou te dar um tempinho enquanto isso. Você vai lá negociando projetos que você também quer aprovar. E são projetos da área econômica. Por isso que há a previsão, inclusive, para encerrar, de uma reunião hoje ainda do Lira com o Haddad. A pauta principal vai ser reforma tributária, amanhã a gente fala sobre isso, mas também vão discutir como avançar essas outras pautas de economia ali no Congresso Nacional, na Câmara em especial. E dentro do quesito reforma tributária, o Arthur Lira hoje à noite também vai receber sugestões, Larissa, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que reclamou muito da falta de diálogo com o governo, então apresenta suas próprias sugestões diretamente ao presidente da casa. Então, vamos ver o que vai sair daí. Pedro, ainda temos um tempinho, queria lhe ouvir também sobre esse gesto de Arthur Lira e a leitura que você faz desse jogo duplo. Eu não consigo entender se é um jogo duplo ou não, porque não há nenhuma resistência da base do governo, nem do PT. O PT liberou a bancada, o governo também liberou a bancada. Eles já precificaram que essa é uma vitória da oposição. E também o governo e o PT calculam que se eles se empenhassem em tentar barrar esse projeto das saidinhas, isso teria um alto custo eleitoral, não só nas eleições municipais de 2024, mas também em 2026. É um dilema para o PT. Se fosse no governo Lula 1 e 2, talvez o partido ou o Palácio do Planalto tivesse uma outra posição diferente da de agora. Mas agora tanto o PT quanto o governo estão escolhendo muito bem, muito criteriosamente quais brigas comprar, e essa da saidinha definitivamente não é uma delas, né, Tainá? E eles não têm, né? Eles não têm como comprar essa briga mesmo, já precificaram. Vamos ver o que vai sair lá do Palácio do Planalto em relação ao veto, que a gente tratou durante a semana aqui, da possibilidade de um veto parcial, de ao menos ser um gesto do presidente da República ao seu ministro da Justiça, que já deixou claro que é contra o fim das saidinhas. Portanto, deve haver algum alinhamento para remeter esse veto ao Congresso Nacional, veto esse que também o Palácio do Planalto sabe tende a ser derrubado.